Bem, vamos pegar um outro ponto, passando ao professor Marco Túlio. Israel tem a bomba atômica, todo mundo sabe. Israel não reconhece oficialmente, mas todo mundo sabe que tem a bomba atômica. Não se sabe o número de quantas bombas, varia, alguns falam em 60, outros falam em centenas de bombas e por aí vai. A pergunta é, sempre no sentido de provocar a reflexão, que é o objetivo do Visão Crítica. Se Israel tem a bomba atômica, e, por exemplo, não tão próximo ali, mas o Paquistão tem bomba atômica, é a bomba muçulmana, a Índia tem bomba atômica, eles são dois adversários regionais, não é de hoje, desde o final dos anos 1940, e a questão da Caxemira é a principal. A pergunta é, se Israel tem a bomba atômica, professor Marco Túlio, por que o Irã não pode ter? Essa é uma grande pergunta. Uma excelente pergunta. Israel é pautado, a política nuclear israelense é pautada numa característica sui generis. É a ambiguidade nuclear. Tá? Israel tem ou não tem a bomba atômica. Toda vez que você perguntar a um primeiro-ministro israelense, ele vai possivelmente falar o seguinte, talvez tenhamos, talvez não. E isso, ele partiu diretamente do protocolo assinado entre Kissinger e o Estado israelense no momento. Da ajuda do Yom Kippur, aquele entreveiro todo, do conflito, do fornecimento de armas. Momentos depois, você teve um protocolo assinado, protocolo de ajuda, em que o grande problema foi exatamente esse. O grande elefante na loja de cristais era exatamente esse. Porque Israel, desde a sua conversa, da sua aliança com a França, nutria o desejo de possuir uma bomba atômica. E os franceses auxiliaram isso em primeira medida os israelenses. Com o acordo norte-americano, Israel teve que pegar esse projeto e colocar sob uma característica, que é a ambiguidade. Porque nesse acordo estava previsto que os Estados Unidos não toleraria de modo algum um processo, uma corrida nuclear naquela região. E Israel não poderia, de início, dar o start nessa corrida. Então Israel fez o seguinte, vou pegar o meu programa e vou colocar sob a ambiguidade. Isso é bastante interessante porque os custos de você anunciar isso ao adversário, você não tem. Você não tem. A dissuasão nuclear, ela ocorre por causa da ambiguidade, por causa do talvez. Agora, os custos de você apresentar isso, investir como o Kennedy e os soviéticos tiveram, o Kennedy teve aquele processo de modernização do arsenal nuclear norte-americano, às pressas. Os israelenses não têm esse processo. Eles não precisam disso. Por quê? Porque eles falam, olha, eu não tenho. E para colocar um número interessante, saiu uma pesquisa recente de um grupo de pesquisa da Universidade de Nagasaki, que aponta que Israel tem 90 bombas nucleares. Não ditas, sempre assim, não ditas, mas 90 bombas nucleares. Eu passaria ao coronel Paulo Filho, a mesma questão. Israel tem a bomba atômica, pode ser que esse número se aproxime quase de uma centena, como destacou o professor Marco Túlio. Por que o Irã não pode ter um programa atômico que leve o país a ter uma bomba atômica? Porque a comunidade internacional, essa é a posição da comunidade internacional, né, professor? Os países querem fazem o máximo esforço, né? O sistema internacional faz o máximo esforço para evitar uma proliferação maior de armas nucleares.
Mas do ponto de vista dos iranianos, se eu fosse um general do exército iraniano, certamente eu estaria pensando agora, neste momento, né, que esse ataque israelense não teria acontecido se eu tivesse a bomba. Porque ele olha o exemplo do Kim Jong-un na Coreia do Norte. O Kim Jong-un está lá, gordinho, feliz da vida, risonho, né? Ninguém ataca o Kim Jong-un na Coreia do Norte, porque ele tem a bomba atômica, né? Em compensação, Saddam Hussein, que teve o programa nuclear do Iraque atacado, inclusive, por Israel, morreu. O Bashar al-Assad também já fugiu. Então, os ditadores que não chegaram a ter a bomba atômica, felizmente eles não chegaram, né? Hoje estão mortos. O ditador da Coreia do Norte que chegou à bomba atômica está vivo e está no seu lugar. A corrida nuclear ela acontece por causa dessas rivalidades, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio do terror. Aliás, o Mearsheimer, né? A tragédia da política das grandes potências, ele já diz isso, o realismo ofensivo, né? Que os estados estão destinados a competirem entre si e por causa disso eles vão buscar os melhores meios militares possíveis, inclusive a bomba atômica. O Mearsheimer, inclusive, alega que o Oriente Médio seria muito mais pacífico se cada potência dessa aí tivesse uma bomba atômica com ele, que não haveria guerra, haveria um equilíbrio do terror, né? Muitos discordam dele porque acham que esse equilíbrio é um equilíbrio perigosíssimo, né? Muito bem, mas quando em 1964 a China chegou à bomba atômica, Índia rapidamente pensou que deveria ter sua bomba também. Chegou a bomba em 1974. Quando a Índia chegou à bomba, o Paquistão achou que tinha que ter a bomba também. Chegou a bomba em 1998. Então, a política da autoajuda, né, que cada estado tem que se ajudar a si próprio, ele não pode contar com alianças, leva os países a buscarem a bomba. Então, por que a pergunta que o senhor fez, né? Por que o Irã não pode ter a bomba? Depende muito do ponto de vista, depende muito de quem faz essa pergunta, professor. Passou o Major a mesma questão, sempre lembrando a quem nos acompanha, que nós sempre temos aqui de estimular, fazer, entre aspas, boas provocações e produzindo essas reflexões tão importantes que vocês estão acompanhando, porque são questões que se fala entre os especialistas e mesmo na rua, entre as pessoas perguntam, mas por que isso, por que aquilo? E o papel nosso é pegar uma questão aparentemente simples e colocar para os especialistas para uma reflexão tão elaborada como vocês estão assistindo. Major, a mesma questão. Israel tem quase uma centena, estima-se, de bombas atômicas. Por que o Irã não pode ter algumas, ou uma, ou diversas bombas atômicas? Acredito, num primeiro momento, a letra fria da lei, que o Irã não pode, primeiro, porque ele é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse é o primeiro ponto. Outros países também são, aí talvez deveríamos questionar a veracidade desses fatos. Mas o fato é que o Irã é signatário. O segundo ponto é que, de fato, causaria um desequilíbrio muito grande de poder na região e, de alguma forma, proliferaria uma corrida armamentista intensa numa região que, historicamente, já tem uma disputa tribal, sociocultural muito grande e de longa data. Então, é fato, né, que a vontade iraniana de desenvolver o seu programa nuclear, ela deve ser observada, né? Como o senhor bem falou, a ideia é a gente trazer reflexões críticas, ela deve ser olhada de maneira peculiar, porque o país recebeu nas últimas décadas e recebe atualmente uma série de sanções econômicas, necessita de apoio internacional de outros estados para uma série de atividades da própria aplicação do seu poder perante outros países, e ainda assim a própria relação Israel-Irã, de alguma forma, com algumas ações desde o início aí dos anos 2000, o Stuxnet, o evento em 2018, quando o Mossad obteve documentação do Programa de Desenvolvimento Nuclear de Urânio lá no Irã. A despeito disso tudo, o Irã veio desenvolvendo seu programa nuclear. Como o coronel Paulo Freire falou hoje, né, os militares iranianos se sentem no direito de ter o seu armamento nuclear. E isso, de alguma forma,
procura, acelera uma disputa de poder e que, de alguma forma, como eu falei, não é um problema só entre israelenses e iranianos. Há uma disputa de poder entre iranianos e sauditas, em termos de cultura, entre xiitas e sunitas. Então, esse próprio desenvolvimento, de alguma forma, se olharmos para o Oriente Médio, para os estados que ali coexistem, isso, de alguma forma, iria propiciar uma corrida armamentista severa que poderia acabar descambando para intervenções ou ações militares onde violações de ações do direito internacional dos conflitos armados ou do direito internacional dos direitos humanos se tornassem corriqueiras por conta da disputa de poder e das características daquelas sociedades. Uma pergunta é inevitável, acho que partindo dessa discussão sobre bomba atômica. Em certo momento, no século passado, no século XX, tanto o Brasil como a Argentina tinham programas de desenvolvimento de energia nuclear. Alguns diziam, alguns especialistas, que havia uma espécie de corrida aqui no subcontinente da América do Sul pela bomba atômica entre esses dois países, Brasil e Argentina, na rivalidade pelo controle ali do Rio da Prata, que vem lá do período colonial entre Portugal e Espanha, essa disputa. Bem, uma questão, acho que certamente é inevitável nessa nossa conversa de hoje, e eu passaria ao professor Marco Túlio, é o seguinte: por que o Brasil não tem bomba atômica? Ou seja, por que o Brasil abandonou a possibilidade, e em certo momento teve um programa, né, atômico? Qual a razão, na sua opinião? Os custos. Os custos políticos, os custos de manutenção até. Você possuir uma bomba atômica são enormes. Tá? Os custos políticos são maiores ainda. É por isso que o Brasil, de forma bem brilhante, assinou o Tratado de Não Proliferação e resolveu o seu programa nuclear, fechou o seu programa nuclear. Apesar de muito se falar que o Estado fica seguro com uma bomba atômica, você tem uns custos que há uma necessidade sempre de você se colocar de forma estável para a sociedade internacional. Há sempre um teste de se você pode possuir ou não isso. Veja o Paquistão. O Paquistão, ele literalmente, todo o problema político que o Paquistão tem, alguém dos Estados Unidos liga e pergunta: tá tudo bem aí? Porque eles têm a bomba atômica. Qualquer organização terrorista ou qualquer organização extremista pode alcançar o poder e ter acesso a essa bomba. É o grande pesadelo, inclusive de israelenses, que a bomba atômica paquistanesa cai em mãos de extremistas. É por isso que eles desenvolveram o sistema Aeron 3, que, de certa forma, tem um alcance para tentar interceptar a bomba atômica paquistanesa. Tá certo? Então, em relação ao Brasil, esses custos políticos foram avaliados e eles determinaram, são maiores do que você partir para outra abordagem, que é a cooperação, que para mim foi a mais acertada. A cooperação, principalmente em relação ao seu antagonista, e foi por causa disso que nasceu o Mercosul. Através desse caminho aí de sinergia entre os seus dois representantes, principalmente na questão nuclear, eles falaram assim: poxa, por que não podemos ir além de um tratado de não proliferação? Por que não podemos partir para uma convergência entre Buenos Aires e Brasília em relação à política, economia, etc.? Foi isso que aconteceu. Passo a mesma questão ao coronel Paulo Filho, agregando que no governo Fernando Collor,
foi lá na Serra do Cachimbo, no estado do Pará. Havia uma área destinada a uma suposta área para explodir a primeira bomba atômica brasileira e tal. E numa cerimônia que teve presente o presidente Fernando Collor com o ministro José Gondenberg, eles selaram lá esse imenso buraco, vamos chamar assim. Eu pergunto ao senhor, foi um acerto nós não termos uma bomba, interrompermos um programa nuclear? Foi um erro? Qual é a opinião do senhor? Foi uma decisão tomada pelo Estado brasileiro, professor Vila. A verdade é que a situação geoestratégica, geopolítica da América do Sul é uma situação completamente diferente do restante do mundo, né? Aqui nós vivemos um paradoxo. Nós estamos no subcontinente mais pacífico do mundo. As guerras entre estados aqui já não acontecem há um bom tempo. A última, que foi aquele conflito do Cenepa, foi um conflito muito limitado. E ao mesmo tempo que nós temos um continente pacífico, sem guerras entre estados, nós temos um continente muito violento em relação à segurança pública, mas esse é um outro assunto. Essa ausência de uma rivalidade muito clara diminui bastante a necessidade de armas do tipo de uma bomba atômica. E a rivalidade histórica a que o senhor se referiu, né, entre Brasil e Argentina, lá do século XIX, entre os países do Rio da Prata, que levaram a tantos conflitos no século XIX, ela foi sendo superada ao longo do tempo e foram sendo criados vários vínculos, né? Foi sendo construída uma confiança. Na década de 80 foi estabelecido um acordo, um tratado entre Brasil e Argentina para a inspeção mútua das suas instalações nucleares. Foi se estabelecendo uma confiança que culminou, como o professor falou, na criação do Mercosul, né? E com isso esse ato que o senhor se referiu aí do presidente Collor, até que em 97 até 99 Brasil e Argentina aderiram ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, os países do continente sul-americano, na verdade, não possuem rivalidades, como, por exemplo, as que nós já conversamos tanto hoje lá no Oriente Médio, nessas desconfianças enormes entre os países, entre iranianos e sauditas, por exemplo, ou na Ásia e em outros lugares do mundo. Isso aqui, felizmente, nós não temos no nosso subcontinente. Então, a gente ter uma América do Sul livre de armas nucleares é uma questão é um motivo de alegria, um motivo de satisfação. Eu não vejo necessidade de nós termos armas nucleares na América do Sul, não, professor. Eu acho que foi um acerto. Eu passo a mesma questão ao Major Frederico Salões. Major, por que o Brasil não tem bomba atômica? A interrupção do programa nuclear brasileiro foi um acerto ou foi um erro? Primeiro, como eu fiz a própria análise com relação ao Irã, o Brasil também é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares desde 1988. De igual maneira, nós também somos signatários do Tratado de Tlatelolco, que positiva a questão da América do Sul livre de armamento nuclear. Então, isso de fato torna a região segura, por incrível que pareça, em relação a essas ameaças modernas, as ameaças contemporâneas, híbridas, como a gente tem visto aí. A nossa região ela é extremamente pacífica no sentido de uma hecatombe como nós estamos vendo entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e o Irã. Ademais, eu faço uma ressalva aqui, professor, de fato nós temos um programa nuclear, só que o nosso programa nuclear ele é destinado para fins pacíficos. A Marinha do Brasil faz um trabalho esplendoroso no desenvolvimento do submarino a propulsão nuclear e outras ações relacionadas à parte de medicina e pesquisa científica que direcionam, né, que é direcionado o programa nuclear brasileiro. Nós não temos um programa nuclear para desenvolvimento de artefato bélico. E corroborando com o que o Coronel Paulo Filho e o professor Marco Túlio falaram, a decisão de um artefato nuclear ela não é uma decisão meramente militar, ela é uma decisão geopolítica. E isso implica uma série de ações decorrentes que balançam de alguma forma o status quo da região. Então, acredito que a situação atual do Estado brasileiro com relação à manutenção do Tratado de Não Proliferação
de armas nucleares, a própria questão de nós sermos uma liderança regional dentro da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, nos coloca numa condição de protagonismo, justamente pelo fato de nós podermos resolver nossos problemas e pautarmos a nossa posição como Estado soberano sem a necessidade de termos um armamento nuclear.